Fala, meus amigos! São Paulo perdeu mais uma vez e parece que a diretoria do São Paulo normalizou esse tipo de derrota. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso. Mais um vexame do São Paulo e parece que a diretoria se acostumou com isso. Mais uma vez o São Paulo não bate suas metas e parece que a diretoria se acostumou com isso. Mais uma vez o elenco do São Paulo é mediano, mas parece que a diretoria do São Paulo se acostumou com isso. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, continue apoiando para que esse canal continue crescendo e de algum modo essa mídia alternativa possa surtir algum efeito naqueles que estão lá gerindo o São Paulo. Isso aqui é um tipo de reportagem que pode sim, ao passo que você ajuda, potencializar a voz do torcedor, daquele que gosta da instituição. O São Paulo perdeu mais uma vez para um time que não tem nenhuma tradição em âmbito nacional. E parece que aqueles que estão gerindo São Paulo, governando São Paulo, de uma maneira, parece que até uma certa ditadura, porque eles não ouvem a voz da torcida. Quando resolveu ouvir recentemente é porque veio à tona aí, a torcida de fato trouxe à tona a sua voz e de maneira massiva. Aí saiu o Roger Machado. A torcida já sabia que o problema não era o Roger Machado, mas ela identificou que ele seria mais um problema que o São Paulo não precisava ter. O Crespo não era a solução do São Paulo, mas a torcida entendeu que seria menos pior a presença dele do que fazer uma troca, e ainda uma troca para um jogador sem nenhuma tradição no futebol nacional. Daí trouxe o Dorival, e a gente sabe, nós sabemos, é o mais do mesmo. Nós sabemos disso, porque o Dorival já treinou o São Paulo. E a gente sabe também que para o São Paulo ganhar um título como Sul-Americana, já foi eliminado de todos os outros, mas para ganhar um título desse também é possível. No entanto, o que a gente traz à tona aqui é que a diretoria do São Paulo, a gestão do São Paulo se acostumou com a derrota, se acostumou com a dívida, se acostumou com o time mediano, se acostumou com o protesto da torcida. Então, nada disso afeta eles. Estão devendo jogadores, tem jogadores indisciplinados, o clube está devendo bastante. O São Paulo continua perdendo para times medianos, para times inferiores, pelo menos no que diz respeito à história desses times, em âmbito nacional ou até internacional. O sufoco para classificar na Copa Sul-Americana, ser eliminado da Copa do Brasil nessa fase precoce, assim como também já ocorreu em outros anos, ser eliminado de maneira precoce na Copa Libertadores, ou nem se classificar para a Copa Libertadores, ficar ali na média do campeonato regional, ser eliminado no campeonato regional nas quartas de finais, perder para qualquer time, entre aspas, jamais a gente vai menosprezar aqui uma instituição, um clube, uma camisa, independente se é rival ou não, jamais a gente vai menosprezar, até porque o São Paulo precisa olhar para si, para daí começar a querer ganhar dos outros. Mas o São Paulo esqueceu de si. Vide a dívida monstruosa do São Paulo, esse time horroroso do São Paulo, os contratos que o São Paulo tem feito, tanto com jogadores, bem como com qualquer um que venha para ajudar o São Paulo. Vide o exemplo do contrato com o Rafinha, vide o exemplo do Rui Costa e tantos outros que saíram, mas acaba chegando outros com o mesmo modus operandi, mesmo jeito, não muda nada. Troca ali apenas para tentar abafar um caso ou para apaziguar um clima ruim entre a torcida e a instituição. Então o São Paulo se acostumou a isso. E ele foi se acostumando aos poucos. Mais de uma década o São Paulo se acostumou a não ganhar títulos, ser eliminado de maneira precoce, ter a sua torcida lotando o estádio, independente do resultado. Aí de vez em quando lá um protesto, a torcida não vai, mas em geral a torcida está lá, 40 mil torcedores, 20 mil torcedores, 60 mil torcedores, 70. Impressionante o que fizeram com a instituição do São Paulo. Então o São Paulo ter perdido para o Remo, o que há de estranho nisso? Dado o cenário atual, nenhum. Mas normalizar essa situação, aí o torcedor ele não faz. E ele não
precisa normalizar mesmo. Ele não pode achar normal um time que é tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, que teve jogadores e técnicos e comissão técnica decente um dia, torcida suficiente, uma torcida que resolve o que é possível resolver sozinha, é autossuficiente. Uma instituição desse gabarito, desse tamanho, ela não precisaria passar por tudo isso. Mas está passando porque eles se acostumaram com a derrota, se acostumaram com o vexame, se acostumaram com a crise, se acostumaram com a eliminação, se acostumaram em dever jogadores, dever direito de imagem, dever salário, dever qualquer coisa, se acostumaram com jogadores indisciplinados que não têm respeito pela instituição, se acostumaram com tudo isso. Tão certo que gostaria de reintegrar o Arboleda e tantos outros que já fizeram coisas iguais, piores, se acostumaram. Virou uma bagunça, virou uma empresa em que aqueles que estão gerindo, eles fazem as coisas do seu jeito. E, embora tenha um conselho, embora tenha regras, tenha um estatuto, isso aí é rasgado, é ignorado. Então o São Paulo virou isso. Perder para o Remo é tão somente um reflexo do que o São Paulo, a instituição, virou. Então, qual é o tamanho da crise do São Paulo? Bom, ela é uma crise de um time rebaixado. Eu disse isso também recentemente. O São Paulo já foi rebaixado. Um time rebaixado, pelo menos visualmente, é quando ele cai para outra divisão. O São Paulo já caiu para todas as divisões. Quando ele é eliminado do Campeonato Paulista de maneira precoce, ele foi rebaixado. Aí vem no próximo ano, rebaixado de novo. Quando ele cai na Copa Sul-Americana de maneira precoce, rebaixado. Quando ele cai na Libertadores ou nem se classifica, é um time rebaixado. Quando o São Paulo no Campeonato Brasileiro luta para não cair, o time já está rebaixado. Mas por alguns fatores de times incompetentes, por incrível que pareça, mais do que o São Paulo, aí o São Paulo acaba de maneira visível, tangível, palpável, na tabela em si, ainda não foi rebaixado. Mas o São Paulo precisa de fato cair para a Série B do Campeonato Brasileiro para deixar claro que foi rebaixado? Não, eu repito aqui, já disse, eu vou dizer de novo. O São Paulo já foi rebaixado. Ele já está numa condição de rebaixado. Ele acostumou com a mediocridade. É um time rebaixado. O São Paulo já tem o elenco rebaixado. Esse elenco, para disputar a Série B, ok. Não é que é bom, não. É dificílima a Série B. É dificílima. Mas esse elenco tá bom. Dá para disputar. Dá para disputar. O São Paulo já teve outros elencos tão ruins quanto esse. Atacantes sem tradição, sem técnica, pior do que os que estão lá. Então o São Paulo se acostumou com isso. Aí sai essa geração de jogadores que estão aí no São Paulo, vem outra pior. Então é a gente ficar analisando quem foi pior, que elenco foi pior. No geral é tudo mediano. E mediano para baixo. É um time rebaixado. O São Paulo já foi rebaixado. Essa é a verdade. Precisa mudar essa história, precisa mudar essa situação. Mas hoje, nós já entendemos. O São Paulo já foi rebaixado. Quando ele será rebaixado de fato, a gente não sabe. É a cereja do bolo do que há de pior. Aí é o rebaixamento propriamente dito, em que ele não disputará no próximo ano o Campeonato Brasileiro. Então, essa é a cereja do bolo. Não vai disputar, foi rebaixado de maneira latente, clara. No entanto, as campanhas do São Paulo, o que o São Paulo faz é, de fato, de um time rebaixado. As presepadas da diretoria é de um time, de um elenco rebaixado. A instituição, a gestão de um time rebaixado. E pior, na iminência de piorar a situação. Coloca aqui nos comentários o que você acha, eu quero que você coloque seus comentários. Amanhã a gente pode gravar um vídeo ainda falando um pouco mais sobre essa situação tenebrosa do São Paulo, para que a gente consiga um conjunto, se é que precisa de mais fatores, para deixar claro que o São Paulo já está rebaixado. De maneira simbólica, então, o São Paulo já está rebaixado. Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Eu quero conversar um pouco mais sobre essa situação, haja vista que ela, infelizmente, não mudará por pouco tempo. Nos próximos tempos, nos próximos dias, nos próximos anos, infelizmente, essa situação não vai melhorar.